Bom dia, o meu nome é Rafael e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a experiência que eu tive visitando a prisão. Vou fazer alguns links com o texto do Foucault e vou tentar mostrar algumas das principais ideias que ele tem no texto. Começando pela parte teórica e do texto, o Foucault começa falando como que são as prisões e como que elas surgiram e qual era o intuito de ter isso numa sociedade. O autor explica que as prisões eram edifícios imensos e que separavam duas realidades de pessoas e que eles tinham tanto orgulho disso naquela época que eles faziam questão de colocar no meio da cidade, sabe? Construir bem no meio da cidade para que todo mundo visse. Só que hoje esse sistema de prisão, ele acaba nos trazendo uma certa vergonha. Várias polêmicas se desencadearam ao longo dos anos com esse sistema. Ele se firmou como pena universal para qualquer tipo de crime, mesmo assim ele resistiu mais de 150 anos. Depois o autor ele explica como que surgiram as prisões. Ele começa citando um cara chamado Beccaria. Ele foi um italiano que em 1791 ele tentou fazer uma reforma no sistema penal. E tanto ele quanto os outros reformadores daquela época, eles se mostravam contra qualquer tipo de punição. Mas acontece que eles não queriam promover a prisão como uma pena universal para qualquer coisa, e sim só ajustar cada tipo de crime à sua pena. Tipo, eu matei 30 anos, eu roubei 20 anos. Mas isso acabou dando errado na época e a prisão foi instaurada como pena universal. Depois ele começa a falar sobre o suplício, sobre as torturas, e cita qual era o objetivo desses atos. Eu acho que todos nós, ao longo dos anos de escola, a gente já estudou o que eram os suplícios, o que eram as torturas daquela época para alguém que cometia algum ato criminoso. E essas pessoas, ao contrário do que parece, elas não eram feitas para mudar a vida da pessoa, para ela ser uma boa pessoa depois de sofrer uma punição, elas mudar. Mas sim é para gerar medo naquelas pessoas que assistiam, sabe? A punição, já que ela era pública. Porque, tipo, cometer um crime naquela época era a mesma coisa do que desrespeitar o poder maior daquela época, que era o rei. E essas punições públicas eram uma forma de mostrar que o rei é quem mandava, sabe? O objetivo do castigo não era matar, e sim retardar mais a morte, fazer com que a pessoa sofresse e meter medo nas outras pessoas que estavam assistindo. Essas são algumas partes do texto em que ele mostra de alguma forma como que surgiu esse sistema penal que resiste até hoje. Agora falando sobre a estrutura dos presídios. No texto do Foucault ele dá um termo que era usado naquela época que se chama panóptico ou panóptico, que consiste na construção de uma torre central no meio da prisão, que dava visão para todas as celas ao redor, só que das celas a gente não conseguia ver quem estava vigiando lá nessa torre central. Esse é um modelo antigo de sistema penal, só que ele de alguma forma ainda é aplicado nos dias de hoje. Não exatamente da mesma forma, mas ainda é aplicado. Agora falando sobre a visita, o que eu mais achei interessante foi a estrutura do local. Eu não esperava nada daquilo, eu esperava uma coisa muito pior. Na minha mente estava uma coisa muito pior do que ia ser. Tipo, não é um lugar que me deu vontade de morar, mas é um lugar melhor do que eu imaginava na minha cabeça de como era uma prisão, uma penitenciária. Eu achei interessante a forma dos guardas de vigiar, sabe? Eu posso dizer que é tipo um panóptico adaptado para os dias de hoje. Não é uma torre central, mas é um lugar onde os presos andam por baixo e os guardas andam por cima, e os presos que estão embaixo, de alguma forma, não tem como ver os guardas que estão vigiando em cima. Então é tipo uma adaptação desse sistema penal antigo. E também tem a sala de monitoramento, né, das câmeras, porque o guarda, se eu não me engano, ele falou que existem mais ou menos umas 80 câmeras lá que vigiam eles 24 horas por dia. Só que os presos não tem como saber se eles estão sendo vigiados ou se não, entendeu? Lá na penitenciária os guardas andam 24 horas armados por cima das celas. A gente não chegou a visitar a parte mais pesada da prisão, eu acredito, só que um dos guardas falou que lá nessa parte eles não largam o fuzil 24 horas por dia. Outra coisa que eu achei interessante é que as celas não são divididas por crimes, isso não existe lá. A única divisão que eu entendi que é feita lá dentro é a divisão dos comportados e dos não comportados, os regalias, como eles chamam as pessoas que se comportam. E também a divisão das pessoas que cometeram crimes sexuais de todas as outras. Essas pessoas que são chamadas de regalias, elas recebem alguns tipos de agrado, sabe? Tipo, trabalhar na cozinha, trabalhar na padaria, na lavanderia, trabalhar como faxineiro lá dentro. E isso só acontece se eles se mostrarem que são bom comportados, que têm bom comportamento. Uma das coisas que eu achei muito interessante também lá, quando eu cheguei, foi um dos procedimentos internos que eles têm. A gente chegou e todo mundo, os presos no caso, né? Eles simplesmente viraram pra parede e viraram de costas, sentaram no chão e viraram de costas pro outro lado. E o guarda falou que sempre que chega algum visitante ou alguma pessoa diferente, isso é feito lá dentro. E aí eu fiquei curioso, né? Eu perguntei por quê. E o guarda me explicou que já que eles não estão perdendo nada, que o que eles mais têm lá dentro é tempo, eles vão virar de costas, vão sentar no chão, porque eles não estão perdendo nada, eles não precisam olhar pra gente. E o mais interessante é que ninguém se mexe mesmo, sabe? Eles viram de costas, sentam e ficam calados olhando pro outro lado. Porque eles sabem que se eles levantarem, ou se eles olharem pra trás, ou se eles tentarem
alguma coisa, eles vão ser punidos, eles vão ser sedados e eles vão ser imobilizados. Então, eles nem correm o risco, sabe? E nessa parte a gente pode fazer referência àquele texto da Hannah Arendt, que ela fala da condição humana, de aplicar uma certa regra para fazer com que o ser humano age de certa forma, sabe? Isso pode ser baseado nessa ideia. Uma coisa que eu achei interessante lá dentro são as oficinas, sabe? Os presos que são os regalias, que têm bom comportamento, eles também têm a opção de trabalhar lá dentro como funcionário de uma empresa. Lá são 2 empresas, pelo que eu vi, uma de chuveiros e uma de janelas. E lá eles trabalham todo dia não como uma empresa normal, mas como funcionários, sabe, de uma empresa. E lá todos os instrumentos que eles usam para trabalhar, eles são colocados numa mesa no final do expediente e são contados na porta de cada oficina, tem o que cada um usou, o que cada um deixou de usar, para que ninguém possa roubar ou tentar esconder alguma coisa para poder fugir de lá. Mesmo que ninguém vá fugir, né? Porque a segurança daquele lugar é absurda. A cada 3 metros tem uma cela no meio do corredor, uma grade, que é só aberta pelos guardas na parte de cima. E ninguém vai fugir de lá, a não ser que apague todos os guardas e consiga serrar 300 celas. Eles não vão conseguir fugir. Os guardas lá também, eles não têm um contato direto com os presos. Eles andam pela parte de cima e os presos pela parte de baixo. Eles só têm um contato direto mesmo em casos mais extremos. Quando algum preso se briga com outro, ou quando alguém se nega a cumprir uma ordem de uma pessoa. Senão, na maioria do tempo, eles andam por cima e os presos por baixo, e eles não têm contato. Lá na penitenciária existem 700 presos e 500 desses presos tomam remédio controlado todos os dias. Então, os guardas têm que levar lá todos os dias, todos os remédios. Tem uma planilha que é feita, sabe, para todos os remédios que cada um toma. E eles são obrigados a assinar depois que tomam o remédio. Eles têm que tomar na frente dos guardas para provar que eles estão fazendo o tratamento. E eu acho que é isso que eu tinha para falar. Eu espero que eu tenha falado tudo que eu precisava falar e que venha o módulo 8.